Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Peço logo de cara a inscrição de vocês, se ainda não forem inscritos, peço também o like. Se gostarem do vídeo, é claro, vamos falar sobre um crime que chocou os Estados Unidos no ano de 2011. Ele é um crime pouco falado aqui no Brasil, eu não encontrei muitos vídeos falando sobre ele. Ele foi um crime muito bárbaro que aconteceu. Por que que ele foi bárbaro? Porque essa vítima, ela teve o corpo completamente desmembrado por esse assassino que foi literalmente pego pela boca. Por que que ele foi pego pela boca? Porque ele estava participando de uma entrevista, uma equipe de televisão estava fazendo a cobertura sobre um torso que havia sido encontrado numa caçamba de lixo, para vocês terem uma ideia do que esse cara fez com essa moça. E o que que aconteceu? Ele participou dessa entrevista, mas ele não sabia que esse corpo havia sido encontrado, pelo menos essa parte do corpo havia sido encontrada, e quando a repórter anunciou, ele literalmente se entregou pela sua feição. Ele mudou totalmente a sua feição, ele não se sentiu bem, e é aí que o investigador percebeu que ele poderia ter alguma coisa com esse crime monstruoso. Nós vamos mostrar para vocês essa cena do exato momento em que ele participou dessa entrevista. Gente, é arrepiante. Eu já vou também deixando aqui claro para vocês que a narrativa de hoje vai conter, sim, pontos muito sensíveis. Então, a gente sempre avisa porque tem pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho maior e fica aqui esse alerta. Vamos conhecer essa história, pessoal? Então, bora lá. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 has a 12. We're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Laurie Guinditz nasceu no dia 18 de 4 de 1984 em Maryland, nos Estados Unidos. Ela era filha de Karen e William Giddens. Ela tinha duas irmãs também, a Caitlin e a Sarah. A Lauren, ela estava com 27 anos na época do crime e ela tinha acabado de se formar em Direito em Macon, no estado da Geórgia. Ela foi um grande orgulho para sua família, já que ela foi a primeira deles a cursar uma faculdade e esse era o grande sonho do seu pai. O seu objetivo, na verdade, era passar em uma prova da Ordem do Estado para poder se tornar uma defensora pública e esse era o seu maior sonho. Na verdade, ela deixou tanto a família quanto o seu namorado, Vincent, em segundo plano para que ela pudesse se dedicar exclusivamente aos estudos. Era uma jovem muito objetiva, muito determinada e também tinha um coração muito grande. E esse coração grande que ela tinha foi uma das desvantagens e que infelizmente o assassino acabou confundindo ali uma amizade com algo mais e junto com uma mente totalmente pervertida, uma mente totalmente fria, que não se importa com ninguém, um verdadeiro psicopata, acabou tirando a vida dela de uma forma tão brutal. Então assim, pessoal, a Lauren, ela pediu para a família realmente ter compreensão com ela nesse momento que ela estava estudando para a prova, né, da ordem, para que ela pudesse ser uma defensora pública. Então ela pediu para que a família não se preocupasse caso ela não viesse a se comunicar com muita frequência com eles, caso ela não viesse a atender os telefones com muita frequência, nem responder e-mails. Então, esse pedido que a Lauren fez acabou demorando um pouquinho, né, dificultando um pouquinho a família a entender que algo ruim poderia ter acontecido. Só que ela foi visitar a família dela em Maryland no ano de 2011, o mesmo ano que ela faleceu, na verdade no mesmo mês, porque a irmã dela, a Caitlin, ela estava se casando no mês de junho, que foi exatamente o mês que ela foi assassinada. Então ela foi para essa festa, ficou algum tempo com a família, mal sabiam eles que seria a última vez que a Lauren iria visitá-los e depois disso, né, infelizmente ela teria seu destino cravado ali na mão de um psicopata, mas enfim, então nesse casamento ela conversou com a família sobre esse pedido, que voltando para Macon, que era a cidade que ela morava, porque a faculdade que a Lauren fazia era no estado da Geórgia, então ela acabou alugando um apartamento nessa cidade de Macon, que era um apartamento bem próximo do campus da faculdade. Então após o casamento ela disse para a família que realmente iria ficar focada nos estudos e que não era então para eles se preocuparem
caso ela não desse notícias diariamente. Como eu falei para vocês, ela morava num apartamento, era um apartamento alugado, próximo do campus da faculdade, ali da universidade que ela cursava na Geórgia. Eles eram locados para alunos da faculdade, colegas dela, ela conhecia bastante gente, era uma moça bastante popular, apesar de ser muito focada nos estudos, não sair muito para festas, mas ela era uma moça muito simpática, muito educada, ela se dava bem com praticamente todos os colegas, e um desses vizinhos dela era o seu futuro assassino, o Stephen McDaniel. Algumas informações divergem quanto à idade e quanto à formação do Stephen, mas eu vou então passar para vocês a informação que eu consegui coletar com maior frequência e também em sites americanos. A Lauren, na época do assassinato, ela tinha 27 anos e o Stephen nasceu em 1989, então ele tinha 22 anos na época. Algumas fontes falaram que ele teria se formado com a Lauren, mas na verdade ele não se formou. Ele estava cursando, ali fazendo o curso de Direito, e ele teria frequentado algumas aulas apenas na sala da Lauren. Só que essas poucas aulas que eles então acabaram se encontrando, ele se aproximou dela praticamente que de imediato, porque o Stephen não tem também muita informação sobre ele antes do assassinato. O que eu consegui coletar é que ele era filho de pais que trabalhavam em uma fábrica, ele não vinha de uma família rica, também no estudo do ensino médio ele também não demonstrava muito interesse e também já tinha tido alguns problemas na escola por perseguições a outras colegas de classe, porque o Stephen ele era considerado um cara muito esquisito. Muitos amigos dele, ele na verdade, alguns dos poucos amigos que ele tinha na faculdade falaram que muitas vezes eles também tinham um certo medo de alguns trejeitos, a forma como o Stephen olhava para eles, e isso a gente vai poder ver também o olhar que ele deu, para mim, um olhar congelante que ele deu no momento em que o investigador estava interrogando ele. Nós vamos mostrar aqui para vocês também. Então, esses colegas falavam que ele tinha essas manias esquisitas, mas que até então nunca tinham visto nada de violento, nada de errado nele. Só que as meninas da faculdade, praticamente todas, evitavam as investidas do Stephen. Então, quando ele conheceu a Lauren, ela sempre foi muito educada com ele. Ela até tinha uma certa pena dele, porque ele era vítima de algumas zombações, umas piadinhas, pela forma como ele se vestia, um certo bullying, na verdade, que ele sofria ainda na faculdade. E na infância dele, na adolescência, parece que ele também tinha alguns problemas com esses bullying. Claro que nada justifica o que ele fez, mas ele também tinha já essa questão do jeito esquisitão desde a época do colegial dele. Nessas aproximações que o Stephen teve com a Lauren, ele chegou a convidá-la para sair algumas vezes, mas ela sempre recusou, ela nunca deu nenhuma esperança para ele. Ela tinha namorado e, segundo a Ashley, que era uma amiga dela, uma amiga muito próxima, disse que a Lauren era muito educada com o Stephen, sempre foi, só que como ele começou a insistir muito para que eles pudessem ter um relacionamento, ela começou a ficar muito incomodada com a presença dele, mas mesmo assim ainda agia com educação, mas já com um certo distanciamento. Depois da última cantada, digamos assim, que ele deu nela e que ela mais uma vez deu um fora nele, ela acabou se distanciando ainda mais, começou a achar realmente que ele estava sendo já bem inconveniente com ela, e algumas vezes então que a Lauren acabava saindo para fazer as suas corridas, porque ela gostava muito de esporte também, então ela gostava sempre de fazer caminhada, ela fazia bastante corridas tanto no período da manhã ou no período da noite, dependendo dos intervalos dela ali de estudo, e misteriosamente o Stephen sempre acabava esbarrando com ela. E a Ashley, que era amiga da Lauren, começou também a perceber que ele poderia estar ali muito obcecado por ela, mas a Lauren não acreditava naquilo, acreditava realmente que ele era afim dela, mas que não teria nada demais, engano dela. Na verdade, o Stephen, ele já era um stalker. O que é um stalker? Para quem não conhece, é uma linguagem ali americana usada para um perseguidor tanto pelas redes sociais como um perseguidor na vida real. E ele acabou sendo as duas formas de stalker na vida da Lauren, e ela nem sabia de tudo que ele já estava fazendo sem ela saber. Gente, ele perseguia ela diariamente. Mais tarde a gente vai entrar em detalhes aqui para vocês.
a respeito do que foi encontrado na casa dele, mas para vocês terem uma ideia, ele tinha milhares, não são centenas, ele tinha milhares de fotografias da Lauren nas mais variadas ocasiões guardadas no computador dele, ou seja, ele perseguia ela em todos os locais aonde ela estava. Depois do crime horroroso que ele cometeu, e eu já vou contar para vocês o que ele fez com a Lauren, a polícia então descobriu no computador da casa do Stephen várias visitas ao perfil do Facebook da Lauren, tanto do Facebook quanto também do LinkedIn, que era uma rede que ela também utilizava bastante, uma plataforma que ela usava bastante. Então, eles perceberam, depois, quando o computador foi analisado, que ele visitava o perfil dela mais de 100 vezes por dia. E junto com essas visitas também, ele tinha um blog anônimo, tá? Que depois ele confessou que era dele mesmo, aonde ele fazia ali textos contendo torturas a respeito de violência sexual contra mulheres. E ele disse também que cada vez que ele encontrava a Lauren, quando ele chegava em casa, ele gostava de ler e de escrever esses textos, sempre pensando nela. Também foi encontrado depois no computador dele que ele também gostava de uma coisa extremamente nojenta, é um dos crimes mais asquerosos que pode existir, que é a pedofilia. Ele tinha vários vídeos de crianças, né, nesses momentos ali indescritíveis. Então a polícia acabou pegando também, junto com as fotos da Lauren, várias calcinhas que ele acabava roubando, não somente da Lauren, mas também de outras colegas ali do campus. Como que ele conseguiu tudo isso, pessoal? As fotos da Lauren, ele acabou acoplando uma câmera embaixo da escada do apartamento onde ela morava. Ele conseguiu tirar várias fotos. Ele também colocou câmeras dentro da casa dela. Como que ele conseguiu tantas fotografias da Lauren? Dela estudando, dela dormindo, porque ele conseguiu. Primeiro ele tentou arrombar o apartamento dela. Como ela percebeu e possivelmente deu uma queixa, ele começou a ficar mais ligado com essa situação, digamos assim, e eu não sei como ele acabou roubando uma chave mestra. Ele fez uma cópia dessa chave mestra e ele conseguia entrar em todos os apartamentos. E justamente no apartamento da Lauren ele fazia uma grande festa, ele mudava os objetos de lugar, possivelmente já para fazer um terror psicológico nela, porque isso mais tarde foi relatado pela própria família, pelo namorado e também pela Ashley, que ela havia comentado que ela achava que alguns objetos haviam sumido e que alguns estavam em locais diferentes do que ela havia deixado. Então ela própria já estava percebendo e possivelmente o Stephen já fazia isso para gerar ali também um terror psicológico em cima dela. Então assim, pessoal, o Stephen ele conseguiu roubar essas roupas íntimas da Lauren, principalmente as calcinhas, que mais tarde foram visto que realmente eram delas. Por quê? Que era dela, porque ele pegava justamente as calcinhas que estavam na lavanderia, que precisariam ser lavadas. Ele não pegava que estava na gaveta. Então foi encontrado DNA da Lauren nessas peças que estavam dentro da casa dele. A polícia encontrou uma grande quantidade de comida estocada. Encontrou também um arsenal de armas, que ele tinha muitas armas de fogo. Ele tinha uma coleção de espadas japonesas. Ele tinha também pilhas de preservativos ainda fechados, que a polícia questionou para ele por que ele tinha aquilo tudo dentro de casa, e ele disse que é porque ele gostava de roubar. Ele entrava nos apartamentos das pessoas e acabava então roubando esses preservativos. Então assim, pessoal, era uma pessoa totalmente obcecada por ela. Já fazia muito tempo que ele já vinha planejando fazer alguma coisa contra ela, porque a cada investida que ele dava, ela negava, e acabou então gerando um dos mais brutais assassinatos da história dos Estados Unidos. A Lauren, ela foi filmada em um drive-in comprando um lanche no dia 25 de junho de 2011 por volta das 18h30. Essa foi a última vez que alguém a viu. No dia seguinte, a irmã dela, a Caitlin, ela mandou uma mensagem para Lauren que não foi atendida, não foi respondida, mas como a família já tinha sido avisada, digamos assim, por ela, que ela poderia realmente ter alguns dias de afastamento, eles não perceberam de imediato que alguma coisa grave teria acontecido. No dia 30 de junho, uma amiga da Lauren, chamada Ashley Mulhouse, ela entrou em contato com a família porque ela disse que a Lauren, mesmo estando sempre ali muito focada nos estudos, ela sempre aparecia
para fazer a sua caminhada ou para comprar um lanche. E ela disse que desde o dia 25 ela não tinha mais visto a amiga dela. Ela tentou contato pelo telefone celular, ela não atendeu, deixou recado, não foi respondida, ela também não retornou. Então ela acabou indo no apartamento da Lauren, porque a Ashley, ela era praticamente uma irmã para Lauren. Então a Lauren tinha dado para ela uma cópia da chave do apartamento dela para caso precisasse numa emergência ela poder usar. Então, o que aconteceu? No dia 30/6, 5 dias após o último dia que a Lauren foi vista, a Ashley entrou na casa dela, já desconfiou que alguma coisa poderia ter acontecido, então ela não mexeu em absolutamente nada, mas ela percebeu que tudo estava no lugar. A bolsa da Lauren estava no sofá com os documentos, a carteira, ela percebeu que tinha alguns cartões em cima do sofá, que nada tinha sido quebrado, nada tinha sido mexido no apartamento dela, e ela acabou ficando muito preocupada porque realmente percebeu que alguma coisa grave poderia ter acontecido com a amiga. Então ela entrou em contato com a família da Lauren, que morava, né, e ainda mora em Maryland. Ela contou para eles tudo o que estava acontecendo e no mesmo dia o pai da Lauren então já foi para a Geórgia. Ele já deu queixa mesmo por telefone para a polícia da Geórgia a respeito do desaparecimento da filha, e a amiga dela, Ashley, também foi na delegacia local e também fez então essa queixa. Então, a partir daquele momento, a Lauren ela já estava desaparecida. No dia 30 de junho, então, a polícia vai, junto com essa amiga, visitar o apartamento da Lauren. Eu acredito que o pai dela ainda não teria chegado, e tomara mesmo que ele não estivesse junto com a polícia naquele momento. Então eles entraram no apartamento da Lauren, a Ashley acompanhou eles e a princípio tudo realmente estava normal, a não ser por uma observação que os policiais fizeram. Quando eles foram no banheiro da casa da Lauren, eles perceberam alguns vestígios bem fracos, porque o banheiro dela já havia sido limpo, mas eles perceberam que tinha alguns vestígios de sangue na parede. Então, a partir dali, a situação já entrou numa outra atmosfera. A polícia já estava acreditando que, na verdade, era um caso de assassinato. Gente, o que aconteceu? Essa notícia se espalhou. A polícia, então, no momento que estava saindo do apartamento da Lauren, já tinha bastante curiosos, na verdade, para tentar entender o que estava acontecendo, porque já estavam desconfiados que alguma coisa teria acontecido com a Lauren. Só que a polícia, no momento que estava saindo, quando ela foi vistoriar o pátio, eles perceberam um cheiro muito forte, e como eles já são acostumados com isso, eles falaram que sentiram o cheiro da morte, que era o cheiro de decomposição de um corpo. Eles foram então numa lixeira que, coincidência ou não, ficava bem em frente ao apartamento do Stephen, que também estava naquele grupo ali de curiosos, digamos assim, tentando acompanhar. Nisso, a imprensa já tinha sido acionada, porque nos Estados Unidos, principalmente, isso é tudo muito rápido, e algumas emissoras de televisão já haviam sido chamadas e estavam ali naquele momento já interrogando só as pessoas que estavam ali. Só que o que aconteceu? No momento que os policiais saíram do apartamento da Lauren, eles foram na lixeira e perceberam que tinha um saco de lixo, na verdade, era um lixo, né, digamos assim, um pouco mais comprido. Haviam 5 sacos enrolando, né, essa coisa que estava lá dentro, que eles não sabiam o que era ainda. E no momento que a polícia, então, rasgou os sacos de lixo, eles perceberam que havia um torso de uma mulher já em estado bem avançado de decomposição. Ela estava nua, então lá logo de cara já identificaram que era uma mulher. O cheiro estava muito forte. Tinha somente a parte do torso, ou seja, a cabeça, os braços e as pernas não haviam sido encontrados. Então, algumas pessoas já estavam ali sabendo dessa informação que esse torso havia sido encontrado, mas o Stephen não sabia. E no momento em que a repórter perguntou para ele a respeito da Lauren, se ele a conhecia, o que ele achava, ele muito tranquilamente, muito cínico, disse que gostava muito dela, que era uma pessoa muito amável, muito sociável, algo assim, e que ele achava que ela teria sido sequestrada no momento em que ela estava fazendo então as suas corridas, as suas caminhadas. Gente, no momento que a jornalista passa para ele a informação daquele torso que havia sido encontrado na lixeira, ele teve essa reação. Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday.
I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and no one's heard from her since. Did you see her hang out with anyone at the time, anything like that? I mean, no one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always heard noise outside, but it's just people walking by pretty much. And she just recently graduated from Mercer? Yeah, she and I we were both JD students. We graduated back in May. What kind of person was she? I mean, what did you see? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because I mean, we went over. One of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss, but I mean, she had a door jamb that was sitting right by it, so there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Então, como vocês podem perceber, ele passou muito mal. Visivelmente, ele ficou muito pálido, mas não por preocupação com a Lauren, e sim porque ele viu que o plano dele não tinha dado certo. Por que que o plano dele não deu certo? Gente, ele desmembrou ela no banheiro da casa dela. Ele invadiu a casa da Lauren no dia 26 de junho, por volta de 4h30 da manhã. Ele disse, depois em depoimento, que quando ele chegou dentro da casa, ele observou ela por muito tempo. Ela estava deitada na cama, já estava dormindo. Ele entrou todo de preto, com máscaras, com luvas, e ficou observando ela por muito tempo. E olha só, a máscara que ele estava usando era feita de calcinhas da própria Lauren. Ele disse que ficou um tempo olhando para ela. Quando ele se aproximou para subir na cama onde ela estava, a cama deu um barulho, ela acordou, entrou em luta corporal com ele, deixou ele todo arranhado. Quando ela conseguiu tirar a máscara dele, que ela identificou que era Stephen, ela pediu por favor para ele parar, para eles conversarem, e ele não teve conversa. Como ele viu que realmente ela não quis nada com ele, eles acabaram entrando numa briga muito grande. Ela lutou bastante contra ele confirmou isso depois. Eles acabaram caindo da cama, ela ficou com os pés presos debaixo da cama, o que facilitou para ele fazer o que ele fez. Apesar dele ser totalmente obcecado pela Lauren, ele não a estuprou. Ele a estrangulou até a morte. Ele disse que demorou cerca de 15 minutos para que realmente ela parasse de respirar. Nisso, ele arrastou o corpo dela para o banheiro, deixou ela ali, foi para casa. Somente no período da noite do outro dia é que ele foi então no apartamento dela, levou uma serra, que aqui no Brasil é conhecida como serra Tico-Tico. Ele disse que pegou todos os dedos da mão dela, serrou um por um, colocou no vaso sanitário, deu descarga de uma única vez e ele então desmembrou. Ele tirou a cabeça, os dois braços, as duas pernas e acabou colocando essas peças do corpo dela em sacos de lixo diferentes e distribuiu pelas lixeiras próximas. Por que que aconteceu o que aconteceu? Foi achado o torso da Lauren porque justamente o caminhão do lixo que iria passar naquela região ali do campus teve um problema mecânico, parece que foi um problema mecânico, esse caminhão se atrasou e eles não conseguiram fazer a coleta do lixo naquele dia. As outras partes do corpo dela nunca foram encontradas, porque como ele colocou em outras lixeiras, foi feita a coleta e ali todo esse vestígio que sobrou do corpo dela, que foi brutalmente serrado,
ele acabou sendo perdido, a polícia e a família nunca mais se recuperaram. Quando a jornalista entregou essa fita para o investigador, o Stephen, ele foi então convidado a prestar um depoimento. Mal sabia ele que ali ele já estava sendo um suspeito, e ali a polícia começou a perguntar algumas coisas para ele. Ele não sabia que ele era suspeito ainda, e a polícia perguntou então se poderia visitar o apartamento dele. Ele não teve muita reação, ele estava muito assustado, já sabia que provavelmente ia ser pego, acabou autorizando a polícia então a entrar no apartamento dele. Ali então a polícia encontrou tudo aquilo que eu já falei para vocês, que eram armas, vídeos, as fotos da Lauren. Quando a polícia percebeu que ele também havia roubado peças e que ele confessou que ele tinha uma cópia da chave mestra que ele também teria roubado, a polícia já levou ele em custódia. No dia 30 mesmo, à noite, pessoal, porque tudo isso aconteceu muito rápido, ele então acabou passando pelo primeiro depoimento com o investigador. Tem alguns trechos que vocês podem perceber que ele olha de uma forma muito assustadora para esse homem. Ele acaba então ali passando algumas informações. A princípio ele estava bem tranquilo, dizendo que iria colaborar. Ele não tinha confessado nada ainda, mas conforme as perguntas foram se desenrolando, a polícia então acabou percebendo que ele provavelmente era o responsável pelo assassinato dela. Son, okay. Was you friends with her? Yes. Close friends? We were good. I mean, y'all were friends, right? Both of Yes. y'all are law students. You're studying to be an attorney, right? Yes. What kind of law do you want to go into? Criminal law? Yes. Civil? Is that what you want to do for a living? Yes. Okay. Do you know where she's at tonight? No. Hmm? No. Have you ever seen her with that dress on? No. You have no idea where she's at? No. Yes. Alguns dias depois também a análise do dorso da Lauren foi feito e não restou nenhuma dúvida, realmente era dela, e ali as coisas acabaram então se desenrolando de uma forma um pouco mais rápida. Nesse interrogatório que o Stephen participou, foi mostrado uma foto da Lauren. O investigador fez algumas perguntas para ele. Ele, a princípio, começou a responder de uma forma mais tranquila, mas depois ele já começou a ficar muito calado, respondendo somente sim e não. E ele acabou, então, confessando uma informação muito diferente do que a polícia imaginava. Como eu falei para vocês, foram encontrados vários preservativos ainda fechados na casa dele. E para o investigador ele falou que ele era virgem, que ele só iria ter relações sexuais com uma mulher depois de casado e que a noiva ideal para ele seria a Lauren, só que não. Quando o Stephen confessou o assassinato da Lauren, ele também disse que ele foi para casa naquele dia, que ele pesquisou na internet, e isso a polícia também pôde comprovar pelo histórico do computador dele, que ele havia tentado ver algumas formas de manter relações sexuais com o cadáver, ou seja, ele tinha intenção de praticar também o crime de necrofilia com o corpo da Lauren, mas por algum motivo ele não encostou nela. Na delegacia também, mais tarde, quando ele já estava preso, na verdade, foi encontrado ali uma espécie de rabisco que ele teria feito, dizendo que o sonho dele não teria sido realizado, que o sonho dele era fazer um churrasco com o órgão genital da pessoa que tivesse tirado, então, a sua virgindade. No dia 2 de agosto de 2011, então, o Stephen, ele é declarado realmente suspeito pelo assassinato em primeiro grau da Lauren, e em 2014, então, ele recebe a sua sentença de prisão perpétua. Na verdade, o Stephen ele iria ganhar a pena de morte, mas por um pedido da família da Lauren, o juiz acabou aceitando e deu para ele, então, a sentença de prisão perpétua. Por que que isso foi feito? Isso foi feito até em espécie de uma homenagem para Lauren, porque como ela queria muito ser defensora pública, ela não aceitava a pena de morte por algum motivo. Ela era contra a pena de morte e ela queria sim que em casos hediondos o assassino fosse preso pelo resto da vida, para que ele pudesse pagar os seus crimes ainda em vida, mas não com a pena de morte. E por esse pensamento que ela tinha, o advogado de defesa colocou essa vontade da Lauren referente a outros casos,
e acabou então sendo aplicado no julgamento que envolvia a morte dela. No ano de 2018, Stephen ele alegou negligência por parte do seu advogado e denunciou violência policial no momento da sua prisão, solicitando assim uma revisão da pena, só que o juiz negou e atualmente o Stephen ele segue cumprindo a sua sentença em uma prisão no condado de Bibb. Então, assim, pessoal, é uma história muito triste porque envolve ali uma moça muito dedicada, uma moça muito educada, que tinha seus planos, tinha vontade de ter a sua família, era extremamente apegada à sua família, ao namorado, a um cachorrinho que ela tinha também. Então, assim, ela foi simplesmente assassinada pelo simples fato de não corresponder a uma paixão doentia. A Ashley, que era amiga dela, já tinha falado que, na verdade, a Lauren ela já estava desconfiada, mas nunca suspeitou que fosse o Stephen. Ela já estava desconfiada que alguém já a estava perseguindo há algum tempo. Ela iria embora daquele local em breve. Quando ela viu que realmente os objetos da casa dela não paravam de mudar de lugar, ela realmente teve certeza que alguém poderia estar entrando ali. E esse foi um dos gatilhos, digamos assim, para que o Stephen realmente acabasse assassinando ela. Quando ele descobriu que ela já estava de mudança marcada, para vocês terem uma ideia, ela foi morta no dia 26. Uma semana depois, ela iria se mudar para outro local. Inclusive, ela deixou isso muito claro para o namorado dela por e-mail. Ele disse que ela também ele já estava preocupado com essas informações que ela havia passado e deu apoio total para que ela fosse embora dali. Só que, infelizmente, ele acabou descobrindo que ela iria se mudar e acabou não dando tempo. Infelizmente, ela foi assassinada. A serra foi encontrada depois na casa dele com vários pedaços da carne humana ainda, de carne humana, que eram da Lauren. Foi uma cena assim muito difícil, até mesmo para os policiais. O advogado dele depois, quando também prestou depoimento, porque em 2018 ele acusou o advogado dele de ter sido negligente, o próprio advogado, sem dar maiores detalhes, porque ele também não poderia contar tudo o que ele sabia por um código de ética que existe entre advogados, não sei como é que isso funciona exatamente, mas a única coisa que ele disse para o juiz é que eles estavam na frente de um verdadeiro monstro. Ele tentou mudar um pouco a aparência dele, ele cortou o cabelo, ele já estava com uma outra apresentação, mas isso tudo não influenciou em nada o juiz, que disse para ele que ele teve um julgamento muito justo e que ele não iria considerar mais nenhuma apelação. O pai do Stephen, o Mark McDaniel, ele fez uma espécie de vaquinha online para tentar ajudar o filho a pagar um outro advogado, só que nenhuma doação foi feita e a plataforma onde ele tinha solicitado, então, essa ajuda financeira para o filho, logo depois foi tirada da plataforma. Então, assim, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Infelizmente, fatos reais, mas são coisas que aconteceram no mundo e que muitas vezes a gente não tem nem acesso a essas informações, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Peço novamente o like, a inscrição, se ainda não fizeram, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.